Olá a todos os meus amigos da Casa de Caridade Maria Frank. Mais uma vez a gente aqui para conversar um pouco sobre os ensinamentos que nos são trazidos mais pelo alto, com uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande, essa nova plataforma web, palestra, né? Que eu acho que mesmo depois que nós voltemos às nossas casas, nós vamos continuar com o trabalho do web palestra. Porém, não nos esqueçamos, a casa espírita, ela não é simplesmente o local onde você vai para ouvir palestra, é onde você vai para se harmonizar, para ajudar também. Então, que não esqueçamos disso quando as casas foram liberadas, quando esse período mais complicado passar, porque nós temos que retornar, nós temos a obrigação de retornar ao trabalho espírita. Muito embora nós saibamos que em local algum está dizendo que só a igreja salva, e sim, que a caridade salva, enfim, que a evolução ela não precisa se dar através de templos, mas tem pessoas que precisam ainda do templo, precisa ainda de uma casa para poder encontrar o alento, encontrar aquele acalanto que uma casa espírita ela pode trazer. Nós somos copartícipes desse trabalho também. Não vamos lá simplesmente para aprender, nós vamos lá para aprender, para nos tratar, para ensinar e para em algum momento, não digo sermos médicos de alma, mas que nós sejamos pelo menos um maqueiro, que nós sejamos pelo menos aquela pessoa que chega lá e dá aquela limpeza com a nossa colaboração. Bom, o tema de hoje que a gente vai tratar é sobre o perdão. Só que olha só, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 14, ele fala muito sobre a questão do perdão. E fala muito da questão de que temos que perdoar, diz de dívidas passadas, enfim, ele faz um apanhado muito grande sobre o perdão que a gente dá, que a gente tem que dar sobre aquelas pessoas que cometeram alguma falha conosco, né? Só que eu gostaria de ir um pouquinho além do que está no capítulo 10, item 14. Então, essa palestra ela não está se guiando especificamente por um texto, por um tema do Pentateuco kardeciano, né? Nós estamos pegando mais um apanhado de diversas luzes, de diversas visões a respeito do perdão. Então, muito do que eu falar aqui, você só vai encontrar eco na doutrina trazida pela espiritualidade através de Kardec quando você faz ilações, quando você faz correlações entre vidas anteriores, vidas atuais, causa-consequência, não aquela causa-consequência direta, mas quando você percebe que existe uma causa para o que está acontecendo hoje em dia. Tá certo, pessoal? Lembrando que muito do que eu vou falar aqui, muito embora esteja sob interpretação à luz da doutrina espírita, muito do que eu estou falando, como interpretação, ele age de acordo com o que eu tenho de visão com o mundo, né? E a gente já vai começar. Então eu peço para quem não concordar com alguma coisa, que a gente possa alimentar o debate. Eu acho que quando eu vejo lá no YouTube as pessoas entrando, curtindo, enfim, pode alimentar, pode colocar alguma coisa, não concordei com isso, por causa disso. Eu acho que o debate, eu acho que a doutrina espírita, por ela ser uma doutrina muito racional, muito pensante, ela tem espaço para que as pessoas possam discordar. E tem espaço para que nós, ao sermos confrontados com outro tipo de realidade, nós possamos capitular o nosso pensamento. E essa palestra do perdão, eu já faço há alguns anos. Só que a cada vez que eu faço a palestra do perdão, ela muda, ela evolui um pouco a palestra do perdão. Porque quando eu começava lá atrás, eu só falava da questão do se alguém te ofendeu, perdoa. Se você ofendeu alguém, peça perdão. E parava por aí. E a gente divagava a respeito disso. Só que com o passar do tempo, evoluiu. A gente vai ver aqui essa evolução. Eu traço uma linha evolutiva da palestra, que eu acho que tem que ser uma linha evolutiva de nós mesmos. Acaba evoluindo. Eu até durante um tempo conheci uma religião chamada Ho'oponopono, que fala muito do perdão, e acabou isso daí complementando muito
a minha noção de perdão, porque traz muito, o Ho'oponopono também é reencarnacionista, também acredita numa divindade, enfim, tem várias diferenças do espiritismo e a gente aqui vai tentar puxar, mas a gente tem que ouvir tudo e absorver aquilo que for bom, né? Isso daí é a máxima do ser pensante. E aí, o que acontece? Eu já vou começar com uma frase polêmica, onde nós vamos debulhar todo o assunto e ao término eu vou explicar essa frase polêmica. Não de minha autoria, essa frase eu ouvi numa palestra, Dr. Sérgio, ele falou essa frase, que ele fala o seguinte, não foi especificamente essa frase, estou parafraseando o que ele falou. O espírito mais perfeito é aquele que não perdoa. Mas que isso, Yuri? A gente ouve que a evolução é perdão, é você perdoar o tempo todo. Não. O espírito perfeito não perdoa de forma alguma. Não perdoa de forma alguma. Você vai distinguir, no quesito perdão, quanto menos um espírito perdoa, mais ele é evoluído. É óbvio que é uma frase de impacto. Para quem já está na lida espírita já há algum tempo, já deve estar imaginando o que eu estou falando, mas nós vamos deixar para no final dizer o motivo pelo qual eu traço isso. Mas aí, começando lá no início das palestras, quando eu fazia minhas palestras, uma pergunta que eu sempre fazia. Você, aí amigo que está do outro lado, faça um exercício mental agora e me responda o seguinte. Você perdoa com mais facilidade ou pede perdão com mais facilidade? Tempo. Pronto. Tem pessoas que é muito comum, quando eu faço essa palestra lá no salão, eu sempre faço essa pergunta, alguns levantam a mão, tal, falo, quem perdoa com mais facilidade? Quem acha mais difícil perdoar? Quem acha mais difícil pedir perdão? Um grupo levanta a mão, outro grupo levanta a mão, tal. E aí, eu cheguei a uma conclusão, a respeito de tudo que a gente vai lendo, que se você acha difícil perdoar, é difícil perdoar. Tem muita gente que fala assim, Yuri, é muito difícil para mim perdoar. Quando alguém faz algo que me ofende, eu não consigo perdoar com facilidade. Nesse momento te falta caridade. Nesse momento você tem que, é um termômetro que mostra em que lugar você está nessa discussão. Te falta caridade, porque o perdoar é você ter a caridade de reconhecer que o outro falha, de que você, por uma questão de maior conhecimento, de um status quo diferente, você tem que reconhecer que todos nós somos falhos e que em algum momento nós iremos falhar também. E que aquela pessoa que errou contigo, ela está no processo de falha, mas que você tem que repensar essa sua questão da caridade com o erro alheio e principalmente quando essa pessoa te pede perdão. Entendeu? Então essa pessoa te pediu perdão e você, não, é muito difícil. Às vezes a pessoa nem te pede perdão com palavras, mas com ato, tenta aproximação através e você, não, ignora. Já tem muita gente que acha mais difícil pedir perdão. Não, eu tenho muita dificuldade de pedir perdão. Eu tenho dificuldade, às vezes eu até reconheço que erro. Eu tento desfazer aquele meu erro de outra forma, mas pedir perdão é algo muito difícil. Então, nesse caso, talvez nós tenhamos que repensar a nossa falta de humildade. Errar todos nós vamos errar. Nós que estamos nesse plano de provas e expiação, nós iremos errar. Nós erramos, nós ainda erraremos, erramos muito, continuamos errando e ainda iremos errar várias vezes. Então, no momento que você se reconhece como um ser que pode errar e que naquela situação concreta você estava no erro, você cometeu algo que não deveria ter cometido, você deve sim pedir perdão. Não é sinal de fraqueza, é sinal de humildade. E humildade e fraqueza, existe uma diferença muito grande entre humildade e fraqueza. Agora, Yuri, legal. Então, eu tenho que perdoar. Nas escrituras está dizendo 70 vezes 7. No Evangelho segundo o Espiritismo, item 14, diz que você tem que perdoar cada erro da pessoa, infinitas vezes.
Enfim, você tem que perdoar. Agora, o perdão, ele tem que ser ativo. O que seria o perdão ativo? Eu vou citar aqui um exemplo mais grave, um exemplo até bastante denso, que é com relação à violência sexual. Você sofreu uma violência sexual, vamos botar assim um caso de uma mulher que fora estuprada, ela sofreu uma violência sexual. Ela pode perdoar o agressor. Sim, ela pode perdoar o agressor, sim, ela deve perdoar até o agressor, seguindo essa linha toda do que a gente falou aqui. Mas ela não deve, hipótese alguma, se omitir com relação a uma denúncia desse agressor. Porque se ela se omite com relação a denunciar esse agressor, seja sexualmente falando, seja uma agressão não sexualmente, mas física, de outra natureza, ou uma agressão psicológica, enfim. Se ela se escusa a fazer uma denúncia, se escusa a agir proativamente, para que esse agressor tenha legalmente as sanções impostas, ela está sendo, em algum momento, conivente com aquelas ações. Ela está sendo um facilitador para que ele, mais à frente, continue cometendo aquelas infrações. Então, no exemplo mais simples, eu tenho um comércio e o meu caixa lá do comércio está roubando, está pegando meu dinheiro. Tranquilo, eu posso perdoá-lo. Legal. Eu não quero nem denunciá-lo, não. Não quero denunciá-lo porque o que ele fez não foi de tão grave para mim. Não quero denunciá-lo. Mas eu vou dar a oportunidade dele continuar naquele erro. Se eu der a possibilidade dele continuar naquele erro, de continuar no caixa, de continuar sem supervisão, a segunda vez que ele errar, a culpa não é só dele, a culpa é sua. Há pouco tempo, eu estava numa situação em que tinha uma pessoa que estava me ofendendo de forma costumeira, me ofendendo de forma realmente bastante grave mesmo, né? E eu, nessa linha do não, perdão, só que eu não entendi que o seguinte, todas as vezes que eu perdoava e continuava alimentando aquela situação e continuava ao lado daquela situação, daquela pessoa, sabe o que eu estava criando? Eu estava criando oportunidade para que aquela pessoa continuasse me ofendendo. Eu estava criando oportunidade para que o ódio daquela pessoa continuasse aumentando. E eu estava cada vez criando mais laços entre nós dois, laços de repente, de raiva entre nós dois, muito embora eu não sentisse raiva nenhuma por ela, mas estava criando oportunidade de termos esse laço de desavença até chegar a um ponto que, de repente, a ofensa poderia ser muito grave e aí ficaria para ser resolvido na próxima encarnação. E, nesse momento, eu dei um basta. É engraçado que é o seguinte, muita gente fala assim, o que Jesus faria? Eu não sei, eu estou muito longe de Jesus. Eu estou muito longe de Jesus para saber o que ele faria. Eu estou muito longe de Chico Xavier para saber o que Chico Xavier faria. E estou muito longe de Divaldo também para saber o que Divaldo faria. Mas eu gosto de pensar assim, numa situação dessa, o que Divaldo faria? Eu acho que o que está mais próximo, muito embora ele esteja muito longe de mim, seja Divaldo. E eu penso, o que Divaldo faria diante de uma situação dessa? E eu tenho certeza, muito embora eu não tenha ouvido Divaldo falar nada disso, mas eu tenho certeza que ele faria. Pare. Se essa pessoa quer continuar no erro, deixe-a continuar no erro. E siga a sua estrada. Ore por ela. Se em algum momento ela te pedir a mão, dê o auxílio. Mas não compactue para que ela continue praticando aquele erro contra você, até porque esses dados mentais que ela está jogando contra você está fazendo com que você se sintonize numa energia deletéria e só está te fazendo mal. Está te fazendo mal fisicamente, está te fazendo mal psicologicamente. Então, em todo momento, nesse momento, você tem que romper esse liame. Você tem que romper essa situação até para a evolução desse seu irmão. Eu gosto de imaginar que o Divaldo imaginaria isso e gosto de imaginar que esse seria um conselho que ele me daria. Tem aquele pastor Cláudio Duarte, que ele fala uma coisa interessante, que ele fala o seguinte, devemos amar nossos inimigos. Sim, mas não devemos gostar de todos os nossos inimigos, porque gosto
tem a ver com sentido, gosto tem a ver com sentido paladar, e nem sempre você gosta de tudo. Às vezes você gosta de uma comida salgada, não gosta de uma comida doce. Então, é claro que ele puxa muito mais as palestras dele, as pregações dele para o humor, né? Então eu prefiro ficar nesse meio termo entre o pastor Cláudio Duarte e o Divaldo. E foi muito bom, porque não se criou mais, cada vez mais, essa ligação ruim entre nós dois. Essa pessoa seguiu o caminho, sem essa raiva, foi se melhorando até, e eu segui o meu caminho também sem essa raiva e sem precisar ser ofendido. Legal. Então, esse é um grande exemplo de um perdão em que a gente tem que ser ativo. Bom, então aí nós já falamos dessa situação de perdão clássico, a noção de que temos que pedir perdão quando nós errarmos e temos que perdoar aqueles que nos vêm pedir perdão. Mas, como eu falei, de forma ativa, não de forma passiva. E aí o segundo momento é quando você perdoa ainda que a pessoa não peça perdão. A pessoa, ela cometeu alguns deslizes e não te pediu perdão, mas mesmo assim, tem uma frase que é atribuída a Madre Teresa de Calcutá. Eu digo atribuída porque algumas pessoas já falaram que não é dela, né? Mas tem uma frase atribuída a Madre Teresa de Calcutá que fala o seguinte: nunca foi entre mim e você, sempre foi entre nós e Deus. Ou seja, entre eu e Deus, entre ele e Deus. Então, a questão do perdão, ela vai além da pessoa te pedir perdão e de você perdoar aquela pessoa. A questão do perdão vai de, ainda que aquela pessoa não te peça perdão, você dá o perdão. Porque quando você fala até a palavra dar, você imagina o seguinte: dar, eu só posso dar algo que me pertence, o perdão é algo que me pertence. Eu dou ou não dou é algo que é liberdade minha de dar ou não dar, o meu livre-arbítrio. Então eu posso dar meu perdão ainda que a pessoa não tenha pedido o perdão. Ainda que a pessoa não se ache, que ainda continue achando que está no erro. E eu dou o perdão. Eu não preciso nem verbalizar isso para não criar novas brigas. Não, mas deu, perdoa. Segue seu caminho. Se precisar de mim, estarei aqui para te auxiliar. E essa é uma segunda etapa do perdão, em que a gente começa a evoluir. Foi o que eu falei, minhas palestras, elas terminavam, eu evoluía mais a palestra, obviamente o tema, mas terminavam naquela parte do perdão, pedir perdão ou perdoar. Aí evoluiu um pouco na situação do perdão silencioso, que é quando a pessoa nem pede. E aí eu já achava que estava, beleza, chegamos ao ápice da questão perdão. E aí eu tive contato com essa religião que é bastante interessante, Ho'oponopono, lá do Havaí. E eles têm uma cultura do seguinte, de pedir perdão sempre, mesmo quando o outro é que está errado. Eu peço perdão pelo erro do outro. É interessante ter uma obra de Nelson Rodrigues, Me Perdoa por Te Trair, se não me engano é esse o nome da obra de Nelson Rodrigues, Perdoa-me por Te Trair, algo desse gênero. Depois Chico Buarque vai e musica essa peça, também é Mil Perdões o nome da música, né? Em que trata justamente dessa história. Um homem pedindo perdão para a mulher pela traição dela. É algo bastante interessante isso. E o Ho'oponopono, ele vai e vai muito ao encontro disso, de você pedir perdão ainda que a outra parte tenha cometido um erro. E o Ho'oponopono é reencarnacionista também. E eles baseiam esse tipo de pensamento justamente na situação em que se nós estamos interligados por diversas existências, né? Quer dizer, uma existência única, mas por uma vida única, porém com diversas encarnações, o erro que alguém está cometendo contra você hoje, aquela falta que alguém está cometendo contra você hoje, ela pode ter sido motivada por algo que você tenha feito lá no passado. E quando você pede aquele perdão, você está quebrando perdão por um erro que ela cometeu contigo, você está quebrando uma cadeia de sofrimentos muito grande. E aí, às vezes eu sou criticado por citar exemplos meus,
Mas eu gosto de citar exemplos meus, porque exemplificando a pessoa consegue visualizar isso com muita facilidade. E se é para falar de alguém, eu vou falar de mim. Primeiro, porque eu posso garantir a veracidade do que eu estou falando. E segundo, porque eu não estou falando dos outros, eu estou falando de mim. Eu, há algum tempo atrás, eu chefiava aqui a delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Campos. E tinha um rapaz que, enfim, ele me prejudicou muito durante aquele período. Ele era um subordinado meu, mas olha, me prejudicou muito, sobremaneira. E aí, depois de um certo tempo, ele saiu, foi para o sindicato tal, e continuava naquela situação de tacar pedra todas as vezes que ele podia. E eu estava completamente desequilibrado também naquele momento. Eu estava totalmente desequilibrado, eu queria partir para briga mesmo, briga física mesmo. Eu estava completamente desequilibrado com relação àquilo. E aí passou. A gente continuou aquela animosidade, não podia olhar para a cara do outro. Aí chegou nas Olimpíadas. Copa do Mundo. Eu fui trabalhar lá no Rio, e ele também estava trabalhando lá no Rio, na Copa do Mundo, e a gente tinha que se ver todo dia. Eu tinha que entrar na sala dele todo dia para resolver algum problema. E toda vez que eu entrava, eu via aquele clima ruim, via aquela situação ruim, aquela carga negativa que ele jogava para mim e que eu jogava para ele, e ficava naquilo tudo. A espiritualidade me deu um insight, porque eu só posso imputar isso à espiritualidade, que eu falo assim: Yuri, chame-o. Eu ainda não tinha noção do Ho'oponopono não, tá? Eu só estou mostrando para vocês que isso é possível fazer isso. Isso é possível fazer, porque eu fiz, mesmo estando muito, muito atrasado, em um estado de desalinho muito grande, eu consegui fazer isso, né? Aquele momento, aquele insight de lucidez. Falou assim: Yuri, chame-o e peça perdão. Peça perdão, porque sabe-se lá o motivo pelo qual ele fez contigo. E foi o que eu fiz. Eu chamei, falei: tem como você vir aqui pra gente conversar? Ele já vem todo armado, assim, no sentido figurado, né? Muito embora nós sejamos policiais, lá nós não andávamos armados fisicamente. Mas já veio todo armado, esperando alguma briga, esperando alguma coisa tal. Quando ele chegou do lado de fora, que eu fui conversar com ele, eu falei assim: olha só, eu queria te pedir perdão. Aí ele parou impactado. Hã? Como assim? Eu falei: deixa eu te falar uma coisa, o mal que você fez a mim foi tão grande, que não é possível que eu não tenha feito nada para você antes. Com certeza eu fiz algum mal tão ou maior para você anteriormente, seja noutra vida, seja nessa. E aí naquele momento, ele ficou meio assim, escabriado, tal. Ele: não, você está fazendo isso porque tem alguma coisa por trás disso? Eu falei: não, só quero pedir perdão realmente. Eu quero que a gente quebre, que a gente rompa esse laço. E ele: questão religiosa, né? Eu sei que você é religioso. Eu falei: também tem questão religiosa envolvida na situação, mas a religião transforma o homem, e o homem é artífice da sua própria transformação. E ele falou assim: não, realmente você me fez algo muito grave. Porque no dia tal você falou isso, aquilo outro, e aquilo me deixou muito ofendido. Então vejam bem, não foi nem algo de outras vidas. Talvez também tenha algum resquício de outras vidas ali, mas houve algo concreto que eu fiz a ele que o ofendeu de tal forma que ele fez tudo que ele fez. Eu, na minha pequenez, eu posso imaginar que foi uma reação desmedida. Enquanto que eu fiz foi desse tamanho, ele entendeu desse tamanho e agiu desse tamanho. Ele agiu muito. Mas era a forma que ele sentiu. Eu não tenho como ter gerência sobre a forma que ele sentiu aquela pseudo-agressão que ele sentiu como agressão e eu não senti como agressão. Mas vocês vejam bem, eu estava pedindo perdão de forma sincera e realmente havia algo, ainda nesta encarnação, que eu havia feito com ele e que o havia ofendido. Então quem garante que aquele mal que a pessoa está fazendo a você, ela não é reflexo de alguma coisa que você fez, seja nessa encarnação, porque pode ter sido nessa, ou encarnações passadas. Pensa bem com relação a isso. Yuri, mas está bem, você já falou do perdão, do perdoado, ser perdoado, do perdoar ainda, mas eu tenho muita dificuldade. Você gosta de fazer palestras práticas. E aí, me veio uma experiência prática em que eu gostaria de propor a vocês, seguindo essas 3 linhas para a gente poder concluir naquela frase lá inicial, em que eu falei com vocês que o espírito mais perfeito não perdoa. A experiência é o seguinte: eu não consigo perdoar o mal que alguém me fez. Experimente pegar algum mal pequenininho,
Aquela atendente da padaria que de repente não te deu bom dia, uma coisa pequena que você nem sabe o nome dela, nem lembra o rosto dela, mas você sabe que aquela atendente da padaria não te deu bom dia e você ficou meio, nossa, mas que garota mal educada, nem me deu bom dia, eu dei bom dia a ela. Nesse casinho pequeno é fácil perdoar? É fácil perdoar, tranquilo. Então perdoa. Perdoa, porque você começando a perdoar em doses homeopáticas, começando a perdoar aquele pouquinho, aquele pedacinho, depois você vai perdoar um pouquinho mais, você vai aprender o que é perdoar. O mesmo vale para o pedir perdão. Pense em algum mal que você fez ao seu irmão quando ele era criança. Ah, eu comi o sanduíche dele. Olha, uma coisa que ele nem vai se lembrar. E nem vai se lembrar que você comeu o sanduíche, mas você se lembra. Você lá na sua mente, lá no recôndito da sua mente, você se lembra que você roubou o sanduíche dele. Você se lembra que você passou um trote nele, que você escondeu o brinquedo preferido dele. Vai lá e peça perdão ao seu irmão por aquilo. Ah, mas ele vai até rir, vocês dois vão rir. Exatamente, esse é o intuito. E você vai ver que pedir perdão é muito mais fácil, muito mais leve do que você pode imaginar. E aí quando você começa a pedir perdão por coisas pequenas, você vai evoluindo para coisas grandes. E por fim, aquela pessoa te magoou, mas pouca coisa. Também a mesma caixa do mercado, que de repente não te deu bom dia, peça mentalmente perdão a ela. Olha, perdoe, porque eu tive um mau pensamento com relação a você, porque sabe-se lá o que você teve ao longo do seu dia, me perdoe. E você vai ver que isso é uma experiência libertadora. E quando você começa com esses pequenos passos, você vê que se avoluma de tal forma, cria um hábito de tal forma, que torna-se mais fácil essa situação. E aí, eu citei esse exemplo do colega, e eu vou citar um outro exemplo também de perdão que aconteceu comigo também. Aí foi uma outra situação também, em que o colega ele me prejudicou muito também e tal, enfim. Imagine que chefiar uma delegacia de polícia não seja muito fácil, né? E aí, passado um tempo, ele chegou para mim, ele tinha ido no retiro espiritual. Desculpa eu estar me secando sempre assim, que está muito calor hoje. Hoje realmente está muito calor aqui em Campos. Mas esse colega, ele tinha me feito muito mal, e foi no retiro espiritual, ele mudou, buscou uma religião, tal. E ele começou a querer aparar algumas arestas dos erros dele. E ele chegou para mim e falou: Yuri, você me perdoa por eu ter tentado puxar teu tapete, na época que você era chefe, por ter te prejudicado. Aí eu li para ele e falei assim: rapaz, eu posso dizer uma coisa para você? Não tenho que te perdoar, porque eu não me senti ofendido. Olha aí a resposta daquela pergunta lá em cima. Não tenho que te perdoar, porque eu não me senti ofendido pelo que você fez. Não, mas você não sabia que eu estava fazendo isso? Mas sabia disso tudo. E quando você fazia isso, eu fazia isso para anular. Quando você fazia aquilo, eu fazia aquilo outro para anular. E eu, em momento algum, me senti ofendido por você. E ele ficou abismado, porque é muito difícil as pessoas compreenderem quando você diz: eu não me senti ofendido. Eu não me senti ofendido por algo que você fez contra mim. Ele ficou tão bestificado que eu tive que falar para ele, falar assim: rapaz, porque primeiro eu falei: olha, entre você e Deus, eu estou muito tranquilo contigo, gosto de você, tranquilo, não tenho nada contra você, muito embora você tenha feito essas situações, eu reconheço que foram fraquezas momentâneas, você foi motivado às vezes por uma ganância, então, mas eu não me senti ofendido, e a ofensa me pertence. Eu vou me sentir ofendido ou não, isso pertence a mim. Existe uma filosofia, um ramo da filosofia chamado estoicismo. Aconselho quem esteja ouvindo aqui tentar estudar um pouquinho sobre o estoicismo, que é justamente isso. O mal que lhe aflige, vai afligir. A pancada que te derem, ela virá. Resta saber como você vai compreender essa pancada. Às vezes eu dou um tapa no braço, não senti nada, mas se me derem um tapa na cara, às vezes muito mais leve, eu vou me sentir muito mais ofendido. Mas a pancada foi a mesma. Sim, mas a percepção da pancada é que vai variar de você. Isso pertence a você. E aí eu tive que falar para ele, falei assim: olha, para te deixar mais em paz, tá bom, eu te perdoo, muito embora você não tenha me ofendido. E aí, é justamente nisso que dá a frase inicial. O espírito mais perfeito é aquele que não perdoa, porque ele não se sente ofendido. Não sou espírito perfeito, nossa, como eu erro muito, como eu sou, não estou lá atrás também não, estou lá no meio, onde todos nós que estamos no plano de provas e expiações, estamos.
Porque se eu tivesse estado atrás, eu estaria no mundo primitivo, não estaria no plano de provas e expiações. Eu estou ali, estou da média. Mas de vez em quando tem aqueles lampejos, né? Então, mas o espírito evoluído é aquele que não precisa perdoar, porque ele não se sente ofendido. Deus não perdoa porque o sentimento de perdão precisa de uma ofensa antes. E ofensa é sentimento. Sentimento quem tem são seres criados, não o ser criador. Se Deus não tem amor, Deus é o amor. Quando Kardec pergunta o que é Deus, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Ele não diz Deus é inteligente. Não, é inteligência suprema. Entendeu? Deus é substantivo, não é adjetivo. Não é adjetivável. Deus não tem amor. Deus é o amor. Deus não é inteligente. Deus é a inteligência. E a mesma coisa. Deus não precisa perdoar porque ele não se sente ofendido. E olha, mas espera aí, então agora vamos começar a discussão. Porque na oração do Pai Nosso, trazida por Jesus, ele chega e fala, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, a pessoa pedindo a Deus que o perdoe. Então, Yuri, está dizendo que Deus não perdoa? Sim, mas é a tal história. Quando você não coloca Deus na sua equação da sua vida, você pode viver. Você vive sem Deus estar na equação. Quando eu digo Deus, é aquele Deus participativo. E Deus é tão... enfim, não tem como definir Deus, né? Que ele chega e fala assim, tá, você quer seguir o seu caminho dessa forma, errado? Tranquilo, vai lá, segue. Você talvez, ou vai se dar mal, vai bater com a cara na parede e vai errar. E quando você chega para Deus e fala, perdoai as nossas ofensas, perdoa as minhas ofensas, Deus, é nesse momento você está demonstrando humildade. Humildade. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, você está demonstrando caridade. Então, nesse momento você está botando Deus na sua equação. Você está falando, Deus, eu estou te colocando, estou te chamando nessa equação para me ajudar. Eu estou te chamando nessa equação porque eu estou te mostrando a minha humildade. Eu estou te mostrando a minha caridade. E como toda conversa com Deus, ela tem que ser legítima. Ela tem que ser sincera. Então não adianta nada você chegar para Deus e pedir perdão se no seu coração não existe esse perdão. Se não existe esse perdão. E aí, para concluir... a gente já falou de perdão, de perdoar, de ser perdoado, de que espíritos evoluídos não perdoam porque não se sentem ofendidos. Mas existe uma situação que é muito complicada e que é o que nós temos que trabalhar todos os dias, que é o auto-perdão. Isso daí é a parte mais grave, porque muitas vezes, e eu falo especificamente para nós espíritas, porque existem outras denominações religiosas que basta aceitar Jesus como seu Salvador, que em tese está tudo bem. Você está liberado, você será salvo. Mas nós espíritas sabemos que não é bem assim a regra. Você tem que efetivamente mudar, você tem que efetivamente ser melhor. Só que você, por outro lado, você sabe que você é falho. Paulo, em Romanos, ele fala, porque o bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Nós ainda temos muito essa humanidade e essa dúvida, quando nós estamos mais à frente na religião, estudando mais a religião, é algo que a gente fica massacrando em nossa mente, realmente. É algo que a gente fica se condenando muito. Puxa vida, eu queria fazer o bem e às vezes eu não consigo fazer esse bem, mas o mal que eu não queria fazer, esse mal eu faço. Então também seja proativo. Se você fez o mal, eduque-se, eduque sua mente. Chico Xavier fala, não posso voltar ao passado e fazer um novo presente, mas eu posso recomeçar agora e fazer um novo final, um novo futuro. Que nós recomecemos e que principalmente nós nos perdoemos de forma ativa, mas que nos perdoemos. Porque nós somos os piores algozes, os piores juízes, os piores carrascos de nós mesmos, porque nós conhecemos o nosso coração. Então, se tem alguma mensagem que eu quero deixar hoje, nesse finalzinho, é que nós pratiquemos mais o perdão para o outro e pratiquemos mais o perdão para nós mesmos. Porque assim a gente tem grandes chances de não nos punirmos, de não entrarmos numa depressão e de nós efetivamente sermos
ativos na nossa modificação. Muito obrigado. Como eu falei, muito do que eu passei aqui não são palavras do Evangelho, sim o Evangelho das palavras. A gente vai na interpretação que nos é trazida em diversos pontos da doutrina, em diversas palestras, mas é claro, tem um toque, sempre tem um toque daquele sentimento nosso, do nosso sentimento, daquilo que a gente aprende. Eu já citei o Ho'oponopono, o budismo também foi uma fonte muito grande para a gente poder chegar e ter alguns pensamentos a respeito do perdão. Mas é aberto a conversações, até para dizer, não, Yuri, não concordo contigo, porque nós somos seres pensantes. Mas pensem e reflitam muito com relação a isso e sejam mais condescendentes também. Não condescendentes, mas sejam mais seres pensantes e perdoem mais a vocês, tá bom? Muito obrigado e até uma próxima.